Eu devia ter percebido. As noites fora. A obsessão repentina com o telefone. O cheiro de um perfume masculino que nunca comprei. Mas ignorei tudo. Quis acreditar que Camila ainda era a mulher com quem me casei. Até aquela noite. Era para ser uma sexta-feira comum. Cheguei em casa do trabalho, exausto, querendo apenas passar uma noite tranquila com minha esposa. Mas a casa estava vazia. Camila tinha dito que sairia com as meninas, e eu não tinha motivo para duvidar, ou pelo menos era o que eu repetia a mim mesmo. Peguei uma cerveja e me joguei no sofá, rolando o feed do celular. Foi então que uma mensagem apareceu no grupo com meus amigos. Ei, Ricardo, essa não é a tua esposa. Havia uma foto. Cliquei nela, com o coração travado no peito. Era Camila, numa festa, agarrada a outro cara. As mãos dele estavam em todo o corpo dela, a boca perto do ouvido dela enquanto ela ria como se não tivesse o marido esperando em casa. Meu coração disparou, um calor de raiva subindo pelas veias. Fiquei olhando para a tela, tentando convencer a mim mesmo que era um engano. Talvez fosse uma foto antiga. Talvez fosse alguém parecida. Mas aí, outra mensagem chegou. Mano, isso está rolando agora. Meu primo está na festa. Ele viu os dois subindo. Algo dentro de mim quebrou. Peguei as chaves e saí de casa sem pensar. A estrada até lá foi um borrão, só luzes passando e minha respiração pesada. Meus punhos estavam brancos no volante. 1000 pensamentos passavam pela cabeça, cada um mais sombrio que o anterior. Há quanto tempo ela fazia isso? Quem era esse cara? Ela sentia culpa quando voltava para casa. Quando cheguei, dava para ouvir a música da rua. Gente espalhada do lado de fora, bebendo, rindo, completamente alheios à tempestade que estava prestes a chegar. Não hesitei. Entrei empurrando a multidão, ignorando os olhares. A casa fedia a álcool barato e perfume masculino. Olhei ao redor, mas ela não estava no térreo. Então eu ouvi a risada dela, vindo do andar de cima. Subi as escadas correndo, o coração batendo tão alto que parecia tambores nos ouvidos. Quando cheguei à porta, não bati. Arrombei. E lá estava ela. Camila, meio nua, montada em cima de um sujeito, as mãos dele agarrando sua cintura como se ela fosse propriedade dele. Ela virou bruscamente, os olhos arregalados de choque. Ricardo. Mas que? O cara, alto, com um sorriso idiota, se recostou como se não estivesse nem aí. Tem algum problema, mano? Dei a ela um gostinho do meu talento. Vai fazer o quê? O quarto ficou em silêncio. E então? O inferno começou. Eu não estava apenas com raiva. Eu estava furioso. Saltei em cima dele antes que pudesse reagir. Meu punho atingiu o maxilar dele com um estalo satisfatório. Ele caiu para trás na cama, mas eu não parei. Segurei sua garganta e o empurrei contra a cabeceira com tanta força que a madeira rachou. Camila gritou, se afastando dele como a cobra suja que era. Ricardo, para. Você tá louco. 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 Eu trabalhava duro todos os dias, pagava as contas, dava tudo para ela. E ela retribuía assim. Deixando um qualquer sujar o nosso casamento. O sujeito gemeu, tentando me empurrar, mas torci seu pulso com força. O estalo que ouvi me confirmou, o braço dele estava quebrado. Perfeito. Camila tentou-me puxar, as unhas arranhando meu peito. Ricardo, por favor. Você vai matar ele. Eu queria. Mas me controlei. Respirei fundo, me levantei e olhei para a mulher que um dia prometi amar até o fim da vida. Lá estava ela, de sutiã e saia, me encarando como se eu fosse o vilão. Como se ela não tivesse me traído. Ela cruzou os braços. O que você está fazendo aqui? Agora virou espião. Dei uma risada amarga. Espião? Sério? Você está transando com esse idiota enquanto eu pensava que você estava com suas amigas. Ela revirou os olhos. Ah, para, Ricardo. Não se faça de vítima. Você anda tão chato ultimamente. O que você esperava que eu fizesse? Fiquei imóvel. Chato, repeti. Ela nem piscou. Sim. Você só pensa em trabalho, chega cansado e vive falando de contas. Você não é mais o cara com quem me casei. Então sim, encontrei alguém que me faz sentir viva. O cara gemeu na cama. É, mano, ele murmurou, segurando o braço quebrado. Se você soubesse satisfazer sua mulher, ela não precisaria de mim. Vi tudo vermelho.
Antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu com força. Caraca! Um grupo de bêbados apareceu, celular já gravando. Uma garota arregalou os olhos. Você quebrou o braço dele. Cara, melhor sair antes que chamem a polícia, disse outro. Camila bufou, pegando a blusa do chão. Ótimo. Agora você me fez passar vergonha na frente de todo mundo, Ricardo. Eu a encarei com ódio. Vergonha. Você se envergonhou quando abriu as pernas para esse lixo. Ela retrucou, gritando, cresça. Todo mundo trai. Não é o fim do mundo. Aquilo foi o fim. Aquele momento me mostrou que não havia mais volta. Não havia nada a consertar. Ela estava morta para mim. Inspirei fundo. Sabe de uma coisa? Vocês se merecem. E fui embora. Ela não tentou me seguir. O caminho de volta foi um borrão. Minhas mãos tremiam, os nós dos dedos ainda manchados de sangue. A cabeça doía, o coração batia tão forte que parecia explodir. Quando cheguei, a casa parecia vazia. Sem vida. Sentei no carro, encarando a porta, revivendo tudo. A traição. As mentiras. O desprezo no olhar dela. Como se eu fosse nada. Eu amei Camila com tudo que tinha. Trabalhei duro. Sacrifiquei. Fui fiel. E ela jogou tudo fora por diversão. E nem se arrependeu. O celular vibrou. Por um segundo, achei que fosse ela. Um pedido de desculpas. Uma explicação. Mas era Bruno, meu melhor amigo. Cara, onde você tá? Tá tudo bem. Respondi. Não. Mas vai ficar. Porque isso ainda não tinha acabado. Sentei no carro, apertando o volante com tanta força que os dedos ficaram brancos. A raiva ainda queimava, mas por baixo dela, um vazio. Camila não só me traiu fisicamente. Ela pisou na nossa história, riu da minha dedicação, cuspiu no que construímos juntos. O que você esperava que eu fizesse, ela disse. Como se a culpa fosse minha. A casa na minha frente, nosso lar, agora parecia um lugar estranho. Não queria entrar. Não queria ver as fotos do casamento, os móveis que escolhemos juntos. Nossa cama. Será que aquele idiota já tinha estado ali também? Uma nova onda de fúria me atingiu, mas me forcei a respirar. Agora não. Eu precisava de um plano. Peguei o celular. Bruno tinha mandado outra mensagem. Bruno, Ricardo. Responde, cara. Tá bem? Respondi. Ricardo, não. Mas vou ficar. O celular tocou na hora. Suspirei e atendi. Ricardo, que porra aconteceu? Bruno soava preocupado. Eu vi o vídeo. Cara, você perdeu o controle. Claro que havia um vídeo. Hoje em dia todo mundo grava tudo. Murmurei. Perdi mesmo. Você matou o cara. Soltei uma risada seca. Não. Mas devia. Silêncio. Depois ele suspirou. Mano, você precisa se acalmar. Você quebrou o braço dele. Isso já é grave. Se ele prestar queixa. Ele não vai, interrompi. Se quiser continuar com aquele sorrisinho de merda, é melhor ficar calado. Bruno bufou. E a Camila? O que você vai fazer agora? Essa era a pergunta, não era? Homens mais fracos tentariam salvar o casamento. Iriam para terapia, perdoariam. Mas Camila não merecia. Ela fez a escolha dela. Agora era a minha vez. Acabou, falei com firmeza. Ela pode ficar com ele. Mas eu não vou sair de mãos vazias. Bruno hesitou. Como assim? Olhei para casa, a mente a 1000 por hora. Ela acha que ganhou, disse devagar. Acha que me humilhou. Que me fez de palhaço. Mas ela não faz ideia do que está vindo. Pausa. Depois Bruno riu. Pats, você vai explodir tudo, né? Pode apostar. Só, tenta não acabar preso, beleza? Sem promessas. Desliguei e saí do carro. O ar da noite estava gelado. Mas minha cabeça agora estava fria. A raiva ainda estava lá, mas controlada. Camila destruiu nosso casamento. Tudo bem. Eu ia destruir ela primeiro. Entrei em casa. O lugar estava em silêncio. Fui até o quarto. Estava tudo igual,
a cama feita, o perfume dela na comoda, nossas roupas no armário. Mas eu não sentia mais nada. Peguei uma mala embaixo da cama. E comecei a arrumar as coisas dela. Só dela. Roupas, maquiagem, bolsas caras, tudo que ela me fez comprar. Joguei tudo dentro da mala, sem piedade. Abri a gaveta do criado mudo dela. Um relógio masculino estava lá. Não era meu. Era do Diego. Filho da. Respirei fundo. Em vez de quebrar, joguei o relógio na mala. Deixaria ela se perguntar onde estava. Deixaria ele explicar porque esqueceu aquilo como um troféu. Fui até o banheiro e peguei tudo dela, escova, perfumes, cremes. Cada detalhe da presença dela foi retirado. Depois coloquei tudo na varanda. Fui na garagem, peguei uma caixa de papelão e uma caneta grossa. Escrevi em letras grandes. Para Camila e seu amante. Boa sorte com as contas. Encostei a mala na caixa e tranquei a porta. Ela estava fora. Só ainda não sabia disso. Mas eu ainda não tinha terminado. Sentei à mesa da cozinha, abri o notebook e comecei. Passo 1. Transferir todo o dinheiro das nossas contas conjuntas para uma conta só minha. Passo 2. Cancelar todos os cartões de crédito dela. Passo 3. Contratar o melhor advogado de divórcio da cidade. Eu estava em modo automático, frio, calculista. Cada clique era como uma facada silenciosa na fantasia que Camila tinha criado. Ontem à noite, ela riu na minha cara. Hoje. Eu estava tirando tudo dela sem levantar a voz. Quando terminei, fechei o notebook e encostei na cadeira. Me sentia mais leve do que em anos. Camila estava prestes a entrar no inferno. E o melhor? Ela não fazia ideia. A manhã seguinte chegou rápido. Eu mal dormi, não precisava. Não sentia cansaço, só determinação. Fiquei na cozinha tomando café, observando pela janela. O sol iluminava a mala e a caixa na varanda. Parecia um presente. Um lembrete. Ela tinha perdido. Só não sabia ainda. Cartões cancelados. Carro. No meu nome. Já tinha agendado o reboque. Contas conjuntas. Vazias. Advogado. Contratado. Um tubarão com fama de acabar com qualquer ex-esposa ambiciosa. E então eu ouvi. A voz esganiçada que eu conhecia tão bem. Ricardo, que porra é essa? Sorri. Hora do show. Abri a porta devagar. Camila estava ali, desgrenhada, com cara de quem passou a noite em outra cama. Faltava só a trilha sonora da vergonha. Ela olhou para mim, para a mala, para a caixa. O que é isso? Porque minhas coisas estão aqui fora. Tomei mais um gole de café. Você não mora mais aqui. Ela piscou, confusa. O quê? Ricardo, para com isso. Me deixa entrar. Encostei no batente da porta. A mulher com quem me casei já não existia. Ontem à noite você parecia bem sem casa. E sem marido. Ela se enfureceu. Você está surtando por causa de um errinho. Errinho. Aquilo me acendeu por dentro. Ri, balançando a cabeça. Errinho. Camila, esquecer de pagar uma conta é errinho. Queimar o jantar é errinho. Transar com outro cara. Isso foi escolha. Ela apertou os lábios. Não significou nada, Ricardo. Foi só. O quê? Cortei. Só diversão. Só porque eu virei chato. Ela não respondeu de imediato. Depois cruzou os braços. Talvez se você não passasse tanto tempo trabalhando, eu não teria procurado atenção em outro lugar. Olhei para ela, tentando entender como alguém podia ser tão cega. Eu fiz tudo por nós. Trabalhei, sacrifiquei, fui fiel. E a culpa era minha. Respirei fundo. Sabe de uma coisa? Chega. Pega tuas merdas e sai daqui. Ela bufou. E eu vou para onde? Dei de ombros. Não é problema meu. Ela tentou bancar a vítima. Você não pode me expulsar assim, Ricardo. Eu tenho direitos. Sorri. Meu advogado vai te explicar isso. Mas como a casa está no meu nome e eu já dei entrada no divórcio hoje cedo, é melhor começar a procurar outro lugar. Os olhos dela se arregalaram. Você fez o quê? Tomei mais um gole de café. Divórcio. Congelei as contas. Cancelei os cartões.
Ah, e seu carro vai ser rebocado em... Olhei o relógio. 15 minutos. Ela parecia que tinha levado um tapa. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Já fiz. E então ela explodiu. Seu filho da P asterisco asterisco asterisco. Você arruinou minha vida. Ergui a sobrancelha. Eu. Você destruiu sua própria vida quando decidiu se deitar com outro homem. Ela começou a andar de um lado para o outro, em pânico. Ricardo, você não entende. Eu não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. Você não pode fazer isso. Fiz cara de pensativo. Liga para o seu namoradinho. Quem sabe ele paga suas contas agora. O rosto dela desabou. Foi ali que percebi. Ela nunca quis me deixar. Queria o melhor dos dois mundos, um marido que bancasse tudo e um idiota para a diversão. Achou que eu nunca ia reagir. Achou errado. Espero que tenha valido a pena, falei, entrando em casa. Adeus, Camila. Ela tentou forçar a entrada, mas bati a porta na cara dela. Gritos do lado de fora. A histeria dela é quando? Mas dentro de mim. Paz. Pela primeira vez em muito tempo, me sentia livre. O som dos punhos de Camila batendo na porta era como uma batida distante, desesperada, descompassada. Mas eu não respondi. Nem precisava. O momento em que tranquei aquela porta foi o ponto final. Tudo o que ela dissesse agora, desculpas, mentiras, ameaças, não valia nada. Ela gritava do lado de fora, palavras que eu nem ouvia mais. Você vai se arrepender. Eu te amava, você é um monstro. Sempre a vítima. Ela enganou, mentiu, traiu. E agora que estava colhendo o que plantou, desmoronava. Sentei no sofá, respirei fundo. Minhas mãos estavam firmes. A mente, clara. Sem arrependimentos. Sem dúvida. Nada daquilo foi impulso. Cada passo foi calculado. Camila estava fora da minha vida. E agora ela ia perceber o peso disso. Depois de uns 20 minutos, os gritos cessaram. Espiei pela janela. Ela ainda estava ali, andando de um lado para o outro, falando freneticamente ao telefone. Provavelmente ligando para o Diego, esperando que ele viesse salvá-la. Mas eu sabia a verdade, ele não vinha. Eu já tinha pesquisado sobre ele. Diego Soares. Um fracassado. Ex-atleta de colégio que nunca passou disso. Um homem preso ao passado, tentando reviver os bons tempos. Eu o quebrei ontem, no corpo e no ego. Porque Camila não o amava. Ele era só conveniente. E agora, com tudo ruindo, ela finalmente descobriria o que é ficar sozinha. Pouco depois, Camila desistiu. Pegou a mala, levantou a caixa e desceu a rua tremendo de raiva e vergonha. Ligou de novo, dessa vez ficou mais tempo no telefone. Devia ser alguma amiga. Provavelmente chorando, dizendo que eu arruinei tudo, que fui cruel. Consigo imaginar. Ele exagerou. Foi só uma vez. Ele me forçou a isso. Clássico de Camila. Sempre uma desculpa. Sempre alguém para culpar. Mas não importava mais. Um carro parou. Ela entrou sem nem olhar para trás. Perfeito. Deixei ela ir, deixei ela sentir o gosto de ser descartada, de ser tratada como tratou a mim. Assim que o carro sumiu da vista, voltei ao meu plano. Celular dela. Cancelei. O número era no meu plano. Academia. Cancelei. Foi lá que conheceu Diego, afinal. Redes sociais. Bloqueada em tudo. Mandei até um e-mail para os amigos em comum. Oi, pessoal. Só para avisar, eu e a Camila terminamos oficialmente. Se ela entrar em contato, tudo bem, mas peço que não me envolvam. Estou seguindo em frente. Sem drama. Sem explicações. Os que importavam já sabiam. Os outros, que fiquem com ela. Mais tarde, saí com Bruno para comemorar. Fomos num bar tranquilo. Quando cheguei, ele já me esperava com 2 cervejas. Sentei e suspirei. E aí, ele disse, erguendo o copo. Como você se sente? Brindei com ele. Como se tivesse saído de um acidente de carro. Bruno riu. Você não só saiu. Você explodiu o carro e ainda dançou em cima. Sorri. Ele tinha razão. Conversamos, rimos, brindamos. Pela primeira vez em muito tempo, me senti, eu mesmo. Sem peso.
Sem paranoia. Sem dúvidas. Porque agora eu sabia a verdade. E tinha feito algo a respeito. Quase meia-noite, o celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Você acha que venceu? Vai se arrepender disso, Ricardo. Olhei para a tela. E ri. Arrependimento. Eu passei anos da minha vida com ela. Dei tudo. Ela jogou fora. Não sobrou nada para me arrepender. Apaguei a mensagem. Camila era o passado. E eu nunca mais olharia para trás. Na manhã seguinte, o ar estava diferente. O silêncio da casa, antes opressor, agora era liberdade. Caminhei pelos cômodos, sentindo o vazio. Sem chamadas escondidas. Sem perfume alheio. Sem dúvidas me corroendo por dentro. Eu fiz o que muitos homens não conseguem, tomei o controle. Camila se foi. E agora era hora de limpar os destroços. Passei a manhã encerrando cada rastro dela. Nome dela. Fora do contrato da casa. Pertences que sobraram. Joguei em sacos e doei. Dívidas. Todas separadas. O que era dela, ficou com ela. Fui impiedoso. E não me senti nem um pouco culpado. Ela traiu. Eu segui em frente. Justo. Ao meio-dia, meu celular tocou. Número desconhecido. Ignorei. Um minuto depois, tocou de novo. Mesmo número. Atendi com um suspiro. Alô. Do outro lado, a voz que eu reconheci imediatamente. Você é um desgraçado, Ricardo. Era Diego. Sorri. Isso prometia. E aí, Diego? Como vai o braço? Silêncio. Você acha que isso é engraçado? Acha que pode fazer o que quiser? Soltei uma risada. Você quer dizer, tipo transar com a esposa dos outros? Sim. Acho que sim. Ele respirava pesado. Estava perdendo o controle. Ela não tem para onde ir, sabia? Você jogou ela na rua assim. Fiz voz de surpresa. Ué, pensei que você fosse o novo príncipe encantado. Achei que fosse acolhê-la. Não brinca comigo, Ricardo. Você já fez isso bastante por nós dois. Mais silêncio. E aí eu ouvi. O som da frustração. Da decepção. O momento em que ele percebeu o erro. Ela tá aí, né? Chorando no seu sofá, dizendo que não queria te machucar, que a culpa é minha. Ele não respondeu. Acertei em cheio. É isso que ela faz, continuei. Primeiro fui eu, por não dar atenção. Agora é você, por não cuidar dela direito. Diego murmurou algo, mas desliguei antes que pudesse continuar. Checkmate. À tarde, as mensagens começaram. Amigos em comum. Cara, ouvi o que aconteceu. Você tá bem. Camila tá dizendo que você surtou. Ela falou que você a deixou na rua. É verdade. Revirei os olhos. Claro que ela estava se fazendo de vítima. Ela não estava sem teto. Estava sem alguém para bancá-la. Não respondi. Os que me conhecem sabiam a verdade. O resto. Podia ir com ela. Então recebi uma mensagem da mãe dela. Ricardo, não sei o que houve entre vocês, mas podemos conversar. Camila está muito abalada. Fiquei em dúvida. Sempre gostei da mãe dela. Era das poucas normais da família. Mas sabia como seria, ela tentando me fazer sentir culpa. Me dizendo que eu devia dar uma chance, que casamento é até que a morte separe. Não. Respondi, direto. Não sou mais responsável pela Camila. Ela fez as escolhas dela. Sem resposta. Perfeito. Naquela noite, voltei a sair com Bruno. Mais bebida. Mais risadas. Pela primeira vez em anos, eu estava vivendo. No meio da conversa, senti um arrepio. Alguém atrás de mim. Virei devagar. Camila. A maquiagem borrada, olhos vermelhos, mas o olhar, ódio puro. Você arruinou a minha vida, sussurrou. Soltei o copo na mesa. Camila, vai embora. Ela bateu a bolsa no balcão. Você me jogou fora como lixo. Acha que é o bonzinho? Voltei a encarar minha bebida. Não vou discutir com você aqui. Ela me agarrou pelo braço, as unhas cravando na pele. Você vai se arrepender, Ricardo.
Acha que venceu? Eu vou fazer da sua vida um inferno. Me levantei, tirando o braço com força. Você não tem mais poder sobre mim. Ela hesitou. Por um segundo, vi medo. Sabe de uma coisa? Ela sussurrou. Você nem imagina do que eu sou capaz. Sorri. E você não sabe do que eu sou. E com isso, virei as costas. E nunca mais olhei para trás. Ela não era nada para mim. As semanas seguintes foram um turbilhão de processos e fofocas sussurradas. Camila, como prometido, tentou-me destruir. Entrou com medidas protetivas. Me acusou de abuso. Inventou mentiras tão absurdas que quase pareciam reais. Mas eu já não era o mesmo homem submisso de antes. Eu tinha provas, mensagens, fotos, até imagens da academia onde conheceu Diego. A verdade era meu escudo. O golpe final veio numa quinta-feira chuvosa. Recebi uma intimação. Camila estava-me processando por metade da casa, pensão e danos emocionais. O advogado dela era um canalha bem arrumado, que alegou que ela só me traiu porque eu a negligenciei. Mas quando meu advogado deslizou uma pasta pela mesa, acabou. Prints com as mensagens dela para Diego, com datas anteriores a qualquer briga. Comprovantes de hotel. Testemunhas. Um áudio onde ela ria e dizia: "Vou arrancar tudo do Ricardo." O juiz ficou em silêncio. O advogado dela engasgou. Camila empalideceu. A audiência foi encerrada com a sentença a meu favor. Ela saiu de lá com nada. Apenas as roupas do corpo. E uma ordem judicial para pagar as dívidas que fez no meu nome. Mas Camila não era de desistir fácil. Numa noite, enquanto organizava caixas velhas, a campainha tocou. Abri a porta. Diego. O braço ainda na tipoia. Olhos fundos. "Precisamos conversar", disse, com a voz fraca. Quase bati a porta. Mas algo no olhar dele me fez parar. Ela sumiu, confessou, passando a mão no cabelo oleoso. Fugiu com um cara que conheceu online. Me deixou com as dívidas, o aluguel. Os problemas. Pausa. E então, ela tá grávida, Ricardo. Fiquei imóvel. E? Não é meu filho. Ele riu, amargo. Ela disse que era seu. Que usaria isso para te arrastar para o tribunal de novo. Mas as datas não batem. É de outro cara. De novo. Olhei para ele, dividindo entre pena e desprezo. E por que me contar? Porque cansei, murmurou. Ela é um furacão. Destrói tudo o que toca. Só queria que você soubesse. Virou as costas e foi embora. Eu não fiquei surpreso. Camila sempre foi uma tempestade, linda, caótica, devastadora. Mas até tempestades acabam. Meses depois, estava de pé na varanda da minha nova casa, chave em mãos, quando o celular vibrou. Notícia: Camila Alves presa por fraude. Tentou extorquir um milionário que conheceu num app de namoro. Falsificou o exame de gravidez. Ele denunciou. Apaguei a notícia. Aquela mulher não fazia mais parte da minha vida. Mais tarde, brindei com Bruno num bar tranquilo. Você ainda pensa no que ela vai fazer depois disso? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Não importa. Agora ela é problema de outro. Na volta para casa, olhei pelo retrovisor. Vi uma sombra distante. Um passado berrando ao vento. Mas à frente. A estrada estava limpa. Brilhante. Camila fez sua escolha. E eu fiz a minha. Pela primeira vez, o futuro era só meu.